a consternação e tristeza dos judeus. Aleluia, Jesus. E vamos ler apenas o versículo de número 11, o 12, o 13 e o 14. Amém? Que diz, versículo 11, Esther, capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas se tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Amém? Podemos sentar. Glória a Deus, é uma palavra assim que eu estava meditando nessa palavra essa semana, né? E o Senhor, assim, quando a irmã Luciane pediu, né, me convocou, né, para trazer essa, o Senhor, eu falei, é essa palavra, Deus, que o Senhor colocou no meu coração, né? E aqui a gente vê a história de Esther. O objetivo de Deus, né, ter colocado Esther em posição de honra e de influência. Vamos ler aqui, antes, né? Deus, ele tem os propósitos nas nossas vidas. Cada uma de nós que estamos aqui, cada um de nós, né, vamos generalizar, que estamos aqui nessa noite, é um propósito de Deus. Né? Você não está aqui por estar, mas você está aqui porque Deus assim o quis, Deus assim o determinou, na minha e na tua vida. Né? Quando, aleluia Jesus, quando Mardoqueu, né, mandou dizer para Esther, né, que não imagine em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, né? Ele estava dizendo a Esther que não, ela estava numa posição elevada, mas porém ela não seria o quê? Poupada. Ela estava numa posição grande, ela estava numa posição de rainha, né? Porém, ela não seria poupada se os judeus fossem extirpados da terra, né? Porque quando Mardoqueu mandou esse recado para Esther, por que ele mandou esse recado? Exatamente porque lá no capítulo 3, né, a Bíblia nos relata, né, que havia um homem na cidade de Suzã, que ele estava abaixo, ele era o segundo homem mais forte, abaixo do rei Assuero, né? E ali Amã, né, que era esse homem, né, ele estava inconformado, ele não aceitava, porque quando ele passava, os judeus não se dobravam perante ele. Aquilo para ele era uma afronta, aquilo para Amã era humilhação, né? E nisso Amã, né, ele na sua indignação, né, ele maquinou, ele tramou contra os judeus que estavam ali no reino,
do rei Assuero. E com isso, né, ele, em meio à sua indignação, o que ele fez? Ele foi até o rei e conversou com o rei, né? Ele falou para o rei assim: olha, há um povo no meio dos nossos, né, no meio do reino, que eles não se dobram, eles não se humilham quando a autoridade passa. E eles estão o quê? Eles estão tentando, né, ou eles estão fazendo com que os outros não obedeçam à lei, porque era norma lá no reino, né? Quando passasse, tinha que se dobrar. Mas os judeus, eles sabiam que a gente só se dobra diante do Deus Todo-Poderoso. Nós não nos dobramos diante de qualquer um, porque nós temos um dono, nós temos um rei, e o nosso rei é Jesus Cristo de Nazaré. E ali, né, os judeus, eles não se dobravam, independente de gostar ou não, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Eles não estavam ali para agradar o homem. E nisso, né, quando ele foi conversar com o rei, né, com o rei Assuero, ele relatou tudo isso para o rei. E que chato, né, porque o rei não sabia, né, até porque foi uma ordem de Mardoqueu, que Esther não falasse a sua descendência, né? Que ela não podia falar, né? Mas ela sabia que ela era uma escolhida, ela tinha um chamado de Deus. Ela sabia que ela fazia parte do povo, né? Que Deus separou na terra para fazer a diferença. Ela sabia que ela fazia parte de um povo que Deus, aleluia, Jesus, prevalece até o dia de hoje. Porque a Bíblia nos ensina que a partir do momento que nós erguemos nossa mão direita, confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós, aleluia, Jesus, Deus nos adota como filhos e filhas e nós passamos a fazer parte do povo judeu. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por isso que nós somos, aleluia, Jesus, um povo que Deus separou, né? Deus pegou, né, no meio da nossa parentela, ele aprove o Senhor escolher eu e você, né? E ali, por eles não se dobrarem, o rei, né, o Amã, ele chegou até o rei, conversou com o rei, e o rei fez o quê? Passou o anel, o selo real para a mão dele. Porque o rei não temia a Deus, eu creio assim. O rei ele não tinha espiritualidade com Deus, né? Porque quando a gente tem espiritualidade com Deus, o Senhor ele nos adverte. O Senhor ele nos orienta, o Senhor ele cochicha aqui nos nossos ouvidos, né? E ali o rei entregou para ele o anel. O papel aonde batesse a marca daquele anel, pronto, era irrevogável, não podia voltar atrás, né? E ali, né, quando ele conseguiu atingir esse objetivo, esse propósito, né? Mas o propósito de Amã era o quê? Destruir os judeus, acabar com os judeus. Como a gente pode ver em Esther, capítulo 3, versículo 2 fala assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado por aí e dividido entre os povos, entre as províncias e todo o reino, um povo cujas leis são diferentes das nossas, né? Que eram os judeus. E então, rei, o que nós vamos fazer? Aí foi onde ele astuciosamente, aquela coisa que a gente estava estudando na escola bíblica dominical, ele usou de sutileza para com o rei, para atingir o quê? O seu objetivo mau, o objetivo da maldade, né? Mas não sabia ele que o povo que ele queria destruir tinha um dono. Nós estamos aqui nessa noite, nós temos um dono.
E esse dono, ele cuida de mim, ele cuida de você, né? E ali, né, quando ele pegou o anel, automaticamente ele já foi aos escrivães e já fez logo a carta, né? Já editou logo a carta, né? Já espalhou pelas províncias essa carta, né? Até que essa carta chegou às mãos de Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esther, né? Pai de criação de Esther, porque Esther era órfã, né? De pai, de mãe, era aquela, né? Era que a pregação passada era tudo que tinha para dar errado na vida. Mas aprove Deus escolher. E Deus mudou. Né? E ali, quando Mardoqueu tomou conhecimento desse fato, né? Dessa carta, Mardoqueu, ele se desesperou. Ele entrou em desespero. Né? Ele mudou as suas vestes, ele se vestiu de pano de saco e cinza, né? Ele entrou, ele foi assim, não tem uma palavra mesmo, é desespero. Por quê? Porque ali ele viu que o povo dele ia ser perseguido, ia ser destruído. Né? Você está aqui nessa noite, irmão, é para você lutar pelos seus. Mesmo que você olhe e fale assim, não, mas eu não vou lutar pela minha parentela toda. Esther lutou e ela foi vitoriosa. E o mesmo Deus que Esther servia é o mesmo Deus que eu e você servimos. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não mudou. Ele continuou o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Né? E quando, né, Mardoqueu teve essa notícia, ele começou a andar de um lado para outro ali na porta do palácio, porque até então não era permitido entrar dentro do palácio com os trajes que ele estava, né? E nisso, né, o Ataque, que era um dos eunucos que cuidava, né, de Esther, né, que trabalhava para Esther, tomou conhecimento disso e chegou para Esther e contou a história para ela. E ela ficou, mas o que está acontecendo? Né? E ela quis saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque Mardoqueu era íntimo dela. Para os nossos, ele era pai. Foi ele que criou ela. Né? E quando ela teve essa notícia, o coração, ela se afligiu também. E ela queria saber o que estava acontecendo. Aí ela pegou vestes novas e tal, e mandou o Ataque lá entregar para ele. Ele não aceitou. Devolveu, não aceitou, né? E ali ele mandou falar para ela. Aí ele pegou uma carta, contou a história para o eunuco e mandou relatar para Esther o que estava acontecendo. E quando ele chegou ali, que ele contou tudo para ela, ela também entrou em alvoroço. E agora, o que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou agir? Por quê? Porque no reino tinha ordem, né? Ela só poderia entrar na presença do rei se ela fosse o quê? Chamada. Ela não poderia entrar na presença do rei de qualquer jeito, se não fosse convidada a entrar. Né? E ali eu creio assim, orando ao Senhor, né? Clamando a Deus, porque a gente sabe que o livro de Esther, ele é o único livro que não tem a palavra Deus, mas a presença de Deus é constante. A presença de Deus é forte nesse livro. O agir de Deus é forte, assim como é na nossa vida hoje. E ali ela começou, né, a imaginar o que ela poderia fazer para mudar aquela situação, porque ela já estava a par da carta, que deu a ordem para matar todos, acabar com os judeus na face da terra. E aí, né, com isso, Esther, né, mandou dizer, eu creio assim, que Deus colocou no coração dela, vai lá e fala para ele. Vai,
Versículo 16 do capítulo 4. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, perecer, se perecendo, pereço. Pronto. Perecendo, pereço. Por quê? Porque ela ia transgredir a norma. Ela ia transgredir a lei, né? Mas, como o servo, a serva de Deus, é diferente. Olha como é diferente. Antes, se fosse tratando de outra pessoa, né? Poderia chegar assim, não, eu vou lá, ué, se der, deu, se não der, não deu. O servo de Deus, não. Durante 3 dias e 3 noites, Esté fez o quê? Orou, ela jejuou, ela chorou. Por quê? Porque Israel, o povo judeu estava de luto. O luto já tinha sido determinado. Através de quê? Através da carta. E ali, né, Esté, durante esse período, esses 3 dias de jejum, de oração, né, e ela foi até o rei. Passou os 3 dias, ela foi à presença do rei. E o rei fez o quê? Levantou o seu cetro de ouro. E falou o que para ela? O que queres, rainha Esté? Até metade do meu reino eu te dou. Remanto, que Deus faz. Não foi conversando, não foi com diditi, com teatro, não. Foi no jejum e na oração. E a resposta chegou. Aqueles que estavam fadados à morte, Deus deu vida. Deus deu vitória, porque Ele é Deus. E ninguém toca nos dele, não. Mesmo que o homem olhe e fale, não, mas esse povo aí, vamos acabar com ele. Vai não. Não vai não. Não vai não. Mesmo que as pessoas passem, pronto, ganhei. Ganhou não. Calma aí, filho. Ainda tem estratégia. E a estratégia não é da terra, a estratégia é do alto. A estratégia vem do alto, ela não vem da terra, não. Porque nós não servimos um Deus que está na terra, não. Mas nós servimos um Deus que está no alto. Que está acima de tudo, está acima de todos. E assim como Ele nunca perdeu uma guerra. Não é a minha e a tua que Ele vai perder. Por quê? Porque a igreja tem dono. A igreja do Senhor na terra, ela tem dono. Basta que nós tão somente façamos o quê? Sigamos o exemplo dos nossos irmãos da Bíblia. Não é falando não, é orando, é jejuando, é comendo do rolo, é trabalhando, mas no silêncio. Porque a vitória vem. O inimigo vai tripudiar lá embaixo. Aqui em cima não. Aqui em cima não. Aqui em cima tem ordem. Aqui em cima tem ordem. É com ordem e decência. Não é de qualquer jeito, não. Aleluias. Não é de qualquer maneira, não. Para o homem pode estar tudo perdido, mas para Deus não está, não. Para Deus não está perdido, não. Porque o impossível para o homem, para Deus é possível. Para Deus é possível. Porque esse é o Deus que nós servimos. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Ele vai lá e muda o quê? A história. Ele escreve uma nova história. Porque Ele é Deus. Aleluias. Porque nós não estamos servindo um Deus pregado na parede, não. Nós estamos servindo um Deus que está no seu alto e sublime trono. Olhando por mim e olhando por você.
Aleluias. Por isso que a palavra do Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então, irmãos, não desanime. Não se dê por vencido, porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra, ela vem do Senhor. Ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. Porque é Ele que dá a última palavra. A última palavra é Ele que vai dizer, na minha e na tua vida. Aleluia. E assim, aleluia, Jesus, Esther, ela foi o quê? Vitoriosa. Por isso ela é chamada da mulher, a mulher que foi chamada para ser patriota, para lutar pela sua pátria. E ela lutou. Amém? E ela lutou e foi vencedora. Mesmo assim, é cada uma de nós aqui nessa noite. Não importa a situação, não importa o seu problema, creia que tem um Deus lá no alto que vela por ti e cuida de você. E te defende, porque Deus, Ele defende, olha, irmão, eu sou testemunha do que Deus é capaz de fazer na minha vida. Aleluias. E assim, aleluia, Jesus, Esther, né, Amã tinha preparado a forca para matar quem? Mardoqueu. E quem foi que morreu na forca? Amã. Não foi Mardoqueu. Porque Mardoqueu serviu o Deus vivo. Mardoqueu estava obedecendo o Deus vivo. Ele não estava obedecendo ao homem, mas ele estava obedecendo a Deus. Aleluia, Jesus. E assim, aleluia, Jesus, eu quero dizer para as irmãs, aleluias, que não importa, irmão. Não se menospreze pelo fato de você não saber uma leitura, de você não ter uma leitura. Não se menospreze por você ler gaguejando. Não se menospreze por isso, irmão. Porque Deus, Ele quer humildade. Deus, Ele quer usar você na sua limitação, na sua condição. Aleluia. E aqui nós vemos na palavra do Senhor vários exemplos de mulheres, né, que foram importantes nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, né? Nós podemos ver aqui que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, nós temos Eva, que foi chamada por Deus para ser a mãe de todos os viventes. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 16, versículo 7 em diante, nós temos Agar, que foi chamada por Deus para representar as mulheres desprezadas. Aleluias. Mas desprezadas, porém amparadas por Deus. Né? Gênesis 17, do 15 em diante, nós vemos Sara. Sara foi chamada por Deus para ser mãe de nações. Gênesis 25, do 21 em diante, nós temos Rebeca. Rebeca foi chamada por Deus para gerar 2 gerações no seu ventre, Esaú e Jacó. Aleluias. Aleluia, Deus. Gênesis 29, 35, nós vemos Leia, que foi chamada por Deus para ser a mãe de Judá, cabeça da tribo messiânica, do Messias. Gênesis 30, 22, nós vemos Raquel, que foi chamada por Deus para ser uma das matriarcas de Israel. Aleluia, Jesus. Êxodo capítulo 2 em diante, até o capítulo 6, nós vemos Joquebede, que foi chamada por Deus para educar Moisés, o maior legislador da antiguidade.
Êxodo capítulo 15, nós vemos Miriam, que foi chamada por Deus para ser a primeira profetisa da história israelitas. Josué capítulo 2, nós vemos Raabe, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher redimida. Aleluia. Juízes capítulo 4, nós vemos Débora, que foi chamada por Deus para ser a primeira juíza de Israel. Juízes capítulo 4, nós vemos Jael, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher corajosa. Aleluia. Ruth capítulo 4, nós vemos Ruth foi chamada por Deus como símbolo da nora perfeita. 1 Samuel capítulo 1, nós vemos Ana, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher que ora. Aleluia. 1 Samuel capítulo 25, nós vemos Abigail, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher prudente. Aleluia. Esdra capítulo 4, nós vemos Esther capítulo 4, que foi lido agora. Esther, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher patriota. Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, nós vemos Maria, que foi chamada por Deus para ser a mãe do Salvador do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 41, nós vemos Isabel, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia. Lucas capítulo 10, do versículo 38 em diante, nós vemos Marta, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher que trabalha no lar. Aleluia. Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, nós vemos Maria de Betânia, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher que adora aos pés do Senhor. Lucas capítulo de número 8, nós vemos Maria Madalena, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher liberta por Cristo. Atos capítulo 9, nós vemos Dorcas, foi chamada por Deus como símbolo da mulher piedosa. Atos capítulo 16, nós vemos Lídia, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher de negócios, que se converteu a Cristo, ao Senhor Jesus. Atos capítulo 18, nós vemos Priscila, que foi chamada por Deus como símbolo da mulher missionária, que acompanha o seu esposo no ministério. Romanos capítulo 16, nós vemos Febe, que foi chamada por Deus para ser a primeira diaconisa. 2 Timóteo capítulo 1, nós vemos Lloyd, que foi chamada por Deus como símbolo da avó que educa o seu neto no caminho do Senhor. Aleluias. Então, mulheres, somos importantes sim. Aleluia, Jesus. Porque assim como Deus chamou todas essas aqui, Deus chamou eu e você. Aleluia, Jesus. Por isso que, aleluia, Jesus, o Senhor enaltece o valor da mulher. Lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Aleluia, Jesus. Né? Aleluias. Ali quando... Glória a Deus, versículo 30, opa, me perdi aqui. Provérbios 31. 31, 10. Amém. Obrigada, pastor. Que vai dizer, né? Mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede, ó, muito mais do que um rubi. Muito mais. Se você acha que o rubi é uma pedra preciosíssima, você é muito mais do que isso. Aleluias. Você é muito mais do que isso. Mas, aleluia, Jesus, sendo que mulheres que faz a diferença. Mulheres que faz a vontade de Deus. Mulheres que se esforçam para fazer a obra do Senhor. Mulheres que faz a obra do Senhor sem reservas. Aleluias. Como assim, irmã, fazer a obra do Senhor sem reservas? Sem limite. Todo tempo faça a obra do Senhor. Todo tempo esteja, ó, aposto. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me.
Aleluia. Isso é fazer a obra do Senhor sem reserva. É não pensar no que, não, eu vou fazer isso, será que eu vou ter isso de volta? Não, faça a obra do Senhor sem reserva. É sem reserva, irmãos. Esses dias, está até comentando aqui, chegou uma pessoa lá na porta de casa. Pessoa totalmente deprimida. A pessoa totalmente a autoestima lá no chão. Aí você olha para a pessoa, o carro é do ano, o apartamento é o melhor, apartamento, né? No melhor lugar do Distrito Federal, né? Os filhos, né? Marido, funcionário público, e a pessoa está o quê? Mas você não, mulher. Você hoje está aqui porque você hoje é o quê? Preciosa. Amém? Preciosa para fazer o quê? A diferença. Amém? Faça a obra do Senhor. Assim como Deus deu vitória para Esther, assim como Deus se lembrou de cada uma dessas que eu citei aqui, Deus lembra de mim, Deus lembra de você. Amém? E você quer um país melhor para você? É no jejum, é na oração, é embaixo. Desce. Amém? Desce. Porque o que Deus vai fazer é com Ele. Nós só temos apenas que o quê? Descer na presença de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós venhamos, aleluia, Jesus, meditar no livro de Esther. Eu amo esse livro. O livro de Esther, eu gosto muito, assim, porque são coisas assim que falam muito assim de mim mesma, né? E eu glorifico a Deus porque por estar aqui, glorifico a Deus por essa oportunidade, né? E já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Né? Eu creio assim que depois dessa palavra você só tem motivo para agradecer ao Senhor. Amém? Amém? Para agradecer ao Senhor. Eu não sei, mas quando a irmã Eliane estava aqui na frente, falando o depoimento dela, né, do Micael. Irmã Eliane, Deus cortou, foi um laço. Tinha alguma coisa lá que não era para ele. Deus cortou o laço, veio no meu coração. Amém? Não foi porque, não se preocupe com o carro, não. Mas não era para ele ir. Eu senti no meu coração o que você estava falando aqui. Amém? Não era para ele ir. Amém? Então vamos orar e agradecer. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando algo não der certo, glorifica. Porque Ele sabe por quê. Amém? Então vamos orar ao Senhor. E eu creio assim, irmãs, vamos orar já agradecendo. Porque você é mais preciosa do que rubis. Amém? Soberano Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Senhor amado, aleluia, Jesus. Por cada irmã, Senhor, que está em casa, Senhor, que ouviu essa palavra, Senhor amado, aleluia. Essa palavra, Jesus, de ânimo, Senhor amado, aleluia. Essa palavra, Senhor, de avivamento, Senhor amado, em nossos corações, Pai. Essa palavra, Senhor amado, aleluia, Jesus, para você levantar a cabeça, aleluia, Jesus, porque a guerra não está perdida. O Deus Todo-Poderoso está no controle de toda a situação, Pai. Ele está, aleluia, Jesus. E tudo, meu Senhor amado, aleluia, Jesus, nós só temos que te agradecer. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos lares, Senhor. Te agradecemos pelos nossos filhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos esposos, Pai. Agradecemos, Senhor, pelas nossas casas, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo emprego, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor amado, aleluia. Te agradecemos pelo renovo espiritual, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai, nas nossas vidas, Senhor amado, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.